Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho e dos diálogos entre psicanálise e filosofia da diferença. Eu estou aqui só para apresentar o Pedro, mas eu quero falar duas palavrinhas só, bem rápido, 2 minutos eu creio. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a comissão organizadora está de muitos parabéns pela iniciativa, não é? Porque, afinal de contas, eu acho que já estava na hora da gente começar um diálogo entre duas correntes de pensamento que são bastante, digamos assim, ao menos, faladas aqui no curso de Psicologia da Unesp de Assis. Não é? E eu, pelo menos, sempre me incomodo, até me surpreendo, primeiro me surpreendia só, mas depois começou até a me incomodar, que esses dois conjuntos de pensamento, eles sejam contrapostos, como se fosse um o antípoda, ou então o outro radical do outro. Não é? Vamos ver, quer dizer, talvez esse diálogo ele interesse sobretudo aos psicólogos, porque, vejam, os psicanalistas, eles, de certa maneira, sobretudo os do campo de Freud e Lacan, porque para falar de coisas difíceis e complexas, a gente gasta muito tempo. Então, para economizar tempo, a gente faz assim muito rápido e depois a comunicação, que já é difícil, torna-se impossível. Na realidade, o encontro não é exatamente entre psicanálise e filosofia da diferença, é entre psicanálise do campo de Freud e Lacan e filosofia da diferença. Porque talvez vocês saibam que existem 4 psicanálises catalogadas, né? Uma é a psicanálise de Freud, a outra é aquilo que seguiu a partir de Melanie Klein. Depois temos a psicologia do ego, não é? Que é, na realidade, uma recuperação feita pelos americanos e outros, não só americanos, da obra de Freud, não é? E depois temos a retomada de Freud, após essa recuperação, por Lacan, tentando buscar, então, um Freud que estaria antes do Freud recuperado pela psicologia do ego. Isso é interessante, penso que é um operador de leitura bom para nós, pelo menos como uma hipótese inicial, porque vocês verão que todas as críticas que vocês encontram, como de manhã foi muito indicado, vamos dizer assim, a psicanálise, elas são reações absolutamente pertinentes à psicanálise de Freud, recuperada pela psicologia do eu. E, é claro, isso é o trabalho que Jacques Lacan faz a partir da década de 50. Em 1951, o primeiro seminário publicado, que na verdade já é 10 anos depois dos seminários, ele está já falando dessa crítica à releitura de uma psicanálise revisionada. Revisionada por quê? Pelo quê? Revisionada por uma teoria da consciência. Então, vai se tentar ler, por isso a psicologia do ego, por isso a do eu, né? Porque o eu é a consciência nesse sentido. Então, é uma espécie de recuperação neocartesiana do Freud. Muito bem, então, posto isso, talvez tenhamos que concluir, então eu estava dizendo que esse diálogo interessa sobretudo aos psicólogos, segundo eu entendo. Porque a psicanálise de Freud e Lacan, ela prescinde de Deleuze. Isso é uma hipótese. Quem conhece a psicanálise do campo de Freud e Lacan vai ver que eles não precisaram de Deleuze, não precisaram de recorrer a Deleuze. Praticamente nem o citam. O Lacan, sim, nos seminários, ele se refere ao Deleuze do começo como trazendo contribuições bastante pertinentes para o campo em geral que está se discutindo, do qual faz parte a psicanálise, né? Mas também, como vocês ouviram de manhã, muito interessante essa hipótese, mesmo que seja só uma hipótese, que o Guattari desencaminhou o Deleuze, não é? Ele o roubou da psicanálise, mas mesmo assim, vejam bem, por isso que eu digo uma hipótese, não explicaria o rancor que vocês veem nas observações da psicanálise. Eu acho que esse rancor vem por quê? Porque era uma psicanálise execrável mesmo, que é a psicologia do eu, que até hoje tem, né? Muito viva ainda, né? Então, notem que não é assim tão simples falar da psicanálise, sem considerar minimamente isso.
Por outro lado, a esquizoanálise, né, ela tem seguido o seu percurso, poderíamos dizer, sem tomar conhecimento, da psicanálise do campo de Freud e Lacan. Já que eu desafio vocês, por enquanto, nas leituras que temos mais comuns, a me mostrarem onde é que Deleuze ou Guattari falam do Lacan após o seminário 11, que é quando realmente entra Lacan na história da psicanálise, porque até então ele está tentando recuperar o Freud anterior à recuperação feita pela psicologia do eu, mas ele está em Freud ainda. O seminário 11, que é de 1964, então é uma precisão que é necessária, porque de manhã foi falado que a introdução do Sacher-Masoch, ela influenciou muito a psicanálise, só que a introdução do Sacher-Masoch é de 1967, o seminário 11 é de 1964, então é o contrário. Há lacanianos, inclusive, que afirmaram isso na época, que o Deleuze foi, talvez naquela época, o único que entendeu o que o Lacan falou no seminário 11. Então, notem como é que são as leituras, né? Então, não é Deleuze que influenciou a psicanálise, mas teria sido a psicanálise que... Mas até aí não tinha chegado o Guattari, notem bem. Isso agora já é uma piadinha. Bom, eu, por meu lado, já faz um bom tempo que eu tenho falado de psicólogos precavidos pela psicanálise. Evidentemente, não qualquer uma, então, por uma psicanálise do campo de Freud e Lacan. E aí eu pergunto, bom, por que eles não deveriam se precaver também pela filosofia da diferença? Que razão teriam eles para isso? Aparentemente nenhuma. Essa também é outra hipótese. Então, o desafio que eu tenho proposto, geralmente aos meus alunos, ao abrirem os olhos para Lacan, não fecharem os olhos para Deleuze. O inverso eu tenho uma dificuldade, porque eles já chegam com os olhos abertos para Deleuze e fechados para Lacan. É muito curioso, e eles não abrem os olhos, eles fazem questão de não abrir os olhos. Aliás, viram as costas, né? Eu acho isso muito, bom, diria, delicado, problemático, grave, porque, afinal de contas, nós não estamos aqui nem querendo formar psicanalistas, nem esquizoanalistas, mas psicólogos com uma determinada visão do campo de conhecimento, de ação, da praxis do psicólogo. Então, essa é a minha tese fundamental. Por que não abrir os olhos para dois campos? Porque isso também foi falado de manhã e é problemático. Chamar a psicanálise de uma disciplina, talvez é não compreender exatamente a crítica de Foucault, não é? E não compreender justamente que só há duas, até a filosofia da diferença, só há duas campos do conhecimento, nesse século que começou, na verdade, vamos dizer assim, no final do XIX, né, no meio do XIX, a não ser o materialismo histórico e a psicanálise. Isso são dois campos transdisciplinares. Por quê? Porque a relação deles de conhecimento não se organiza segundo o princípio sujeito-objeto que orienta todas as outras disciplinas. Então, de fato, se você entender a psicanálise, mas o Foucault, como ele também está em cima da psicologia do eu, pensando que é a psicanálise, ele lê como se fosse uma psicologia, uma disciplina. Bom, é um direito que ele tem, porque se foi assim que ele leu, foi assim que ele leu. Mas vocês olhem também, com um pouco de cuidado, olhos abertos, a leitura da psicanálise que tem o Foucault. Então, vejam, quando eu digo que o Deleuze não precisou, é porque, de fato, como foi dito de manhã, isso também é uma hipótese, pode-se deixar de lado tudo o que foi dito sobre a psicanálise. E isso não invalida que há um campo de conhecimento bastante pertinente e bastante digno de ser conhecido e de ser experimentado na filosofia da diferença. Não é? Porque, de fato, pode-se criticar muito, aliás, é isso que se faz há muito tempo já, que essas leituras não são nem sequer autorizadas. Bom, isso aí também a questão é ver se é bem assim e por quê. Não é? Mas é claro que não estou dizendo aqui que eles não leram como leram, segundo razões próprias que eles tinham. A gente sempre faz leituras do ponto em que está. E depois vêm os outros e podem, de um outro ponto, ver em que ponto estávamos.
Muito bem, então, o essencial é isso, né? A importância desses diálogos, porque a proposta nossa é não fechar os olhos, de preferência para ninguém, nem os ouvidos, não é? Mas muito menos para o campo da filosofia da diferença, que é transdisciplinar. Por quê? Porque ele vem do materialismo histórico, justamente, claro, transformado, porque senão seria uma cópia, uma colagem, não é isso. E da psicanálise. É daí que vem, com todas as críticas da filosofia, que são acrescentadas pelo Deleuze, principalmente. Certo? Assim é como outras correntes de pensamento se influenciaram aí por esses campos transdisciplinares. Então, poderia propor a vocês essa hipótese de trabalho. Tanto o materialismo histórico, quanto a psicanálise do campo de Freud e Lacan, quanto a filosofia da diferença, são realmente campos transdisciplinares. Por quê? Porque neles não opera a mesma possibilidade de relação sujeito-objeto, tanto no campo do conhecimento, quanto no campo da praxis, que vocês veem nas chamadas disciplinas, das quais a nossa psicologia faz parte. Então, eu acho que é bastante importante esse começo de diálogos como um marco, que eu espero que possamos repetir em outros momentos. Eu estava até perguntando por que no cartaz não saiu mais a palavra desencontros, porque eu acho que foi uma boa ideia que os organizadores tiveram, porque, de fato, não é Lacan e Deleuze ao encontro. Também não é Lacan e Deleuze de encontro. Seria um outro tipo de encontro, um desencontro, que é encontro, mas também é diferença, né? É a ideia que foi colocada de manhã. Será que haveria pontos de homologia, insisto, que interessem sobretudo aos psicólogos que querem ser não disciplinares? Vocês sabem que a nossa faculdade, que a nossa universidade, ela tem se caracterizado por essa pretensão, né? Não sermos formadores de psicólogos disciplinares. O pessoal vai trabalhar até um pouco isso à noite. Então, eu penso que desencontro é realmente o mais interessante para esse primeiro debate, que é um marco, né? E eu acho que algum dia tinha que começar. Então, começou.